Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do plano de estudo tutorado de língua portuguesa do terceiro ano do ensino médio, volume 3 de 2021, semana 5. Vamos lá? Pessoal, então aqui na semana 5 do PET 3, nós vamos falar sobre repertório cultural. Um elemento importante para a redação do Enem e requisito fundamental para que o participante atinja as notas mais altas na competência 2 é o repertório sociocultural, que configura-se como toda e qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida que, de alguma forma, contribui com o argumento para a discussão proposta pelo participante. Alguns argumentos que podem caracterizar o repertório esperado são provas concretas, dados ou fatos sobre o tema, exemplos que são fatos similares ou relacionados ao tema, autoridades, que são as citações de especialistas no tema, a lógica, que é a causa e a consequência, por exemplo, e o senso comum, o que as pessoas em geral pensam sobre o tema. Então, a gente pode dizer que o repertório sociocultural é tudo aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida e ao longo da sua vida escolar que possam contribuir com a produção de argumentos fortes naquela redação sobre aquele determinado tema. Algumas dicas para você ampliar o seu repertório sociocultural são: leia constantemente, seja um observador, assista a documentários, filmes e séries e converse com outras pessoas. Então vamos às atividades. Número 1. Escolha uma das temáticas abaixo e anote todo o conhecimento de mundo que você tem sobre o assunto, construindo seu repertório sociocultural. Então você vai escolher um desses assuntos aqui, ó, futebol, moda, religião, videogame ou séries. E aí você vai anotar tudo que você conseguir lembrar sobre esse assunto. Eu fiz aqui, ó, sobre futebol. Eu escolhi o tema futebol. E aí eu anotei aqui, ó, tudo que eu consegui me lembrar sobre esse assunto. Vocês podem ver aqui que a minha resposta ficou bem grande, porque eu quis colocar o máximo de coisas possível para que sirva aqui como exemplo para vocês. Mas a sua resposta não precisa ser tão grande, não. Essa aqui é a minha resposta. Esse é o meu repertório sociocultural. São as coisas que eu aprendi, que eu sei, que eu consegui me lembrar sobre o tema do futebol. Então, isso aqui é só um exemplo, não é para você copiar essa resposta aqui, não. Você vai escolher um desses temas e aí você vai tentar anotar aí o máximo de coisas possível que você conseguir se lembrar sobre esse assunto. Então, pessoal, na verdade, eu escolhi esse tema aqui, ó, futebol, mas na verdade eu nem gosto muito do esporte, não. Eu nem assisto, nem costumo acompanhar, não. Não gosto muito de assistir os jogos, não. Mas eu escolhi esse tema porque recentemente eu assisti a alguns documentários sobre o assunto, alguns documentários e um filme relacionados a esse assunto. Então, eu tenho algum conhecimento que está assim fresquinho na minha mente sobre esse assunto. Então, eu decidi escrever sobre ele, né? Que é um assunto sobre o qual eu teria o que falar. Então, eu vou ler aqui quais que são os meus conhecimentos sobre o assunto futebol, né? Qual que é o meu repertório sociocultural sobre esse tema. Então, ficou assim, ó. O futebol foi inventado na Inglaterra no século XVII, tendo chegado ao Brasil em 1895. Mas, no início, era um esporte exclusivo para as elites e proibido para mulheres e negros. Contudo, com o passar dos anos, o esporte foi se popularizando e invadindo as periferias, onde os jogos aconteciam em campos de terra, chamados de várzeas, já que as classes mais pobres não tinham dinheiro para arcar com as altas mensalidades dos clubes. Posteriormente, alguns clubes começaram a aceitar homens afrodescendentes, cujas habilidades com a bola nos pés se destacavam.
se destacavam, né? Esqueci de colocar o plural aqui. Entretanto, ainda havia grande resistência com relação à cor da pele, o que levava a episódios lamentáveis, como a vez em que um jogador foi obrigado a clarear a pele usando pó de arroz para ser autorizado a jogar. Se eu não me engano, era um jogador do Fluminense. Tal evento foi apresentado na novela Lado a Lado, da Rede Globo. Conforme o futebol foi se tornando paixão nacional, a história marcante de grandes ídolos como Pelé, Garrincha, Zico, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Neymar e tantos outros entraram para o imaginário popular. Porém, também surgiram histórias tristes em que o ídolo atingiu os píncaros da glória no esporte, mas terminou a vida na mais lamentável decadência, tendo aproveitado toda a doçura e glamour do dinheiro e da fama, e sofrido as agruras com o fim de ambos. Como foi o caso de Heleno de Freitas, astro botafoguense de temperamento explosivo e vida boêmia, que brilhou na década de 40, mas que terminou a vida em um sanatório em Barbacena, Minas Gerais, sofrendo com as complicações da sífilis, doença que, mais tarde, foi associada ao seu comportamento inconsequente e violento. Rodrigo Santoro interpretou Heleno de Freitas em sua cinebiografia lançada em 2011. Fora das quatro linhas, o futebol brasileiro também contou com personagens icônicos, como o polêmico Doutor Castor, dirigente do Bangu, time da periferia do Rio de Janeiro que deu bastante trabalho para os grandes clubes na década de 80. Graças às intervenções de Castor, que não poupava esforços para incentivar os jogadores, ou até mesmo para subornar juízes. Tudo isso utilizando o dinheiro do jogo do bicho. O seu jeito carismático, seu poder financeiro, sua relação próxima com poderosos de várias áreas e seus métodos, por vezes violentos, o fizeram ser ao mesmo tempo temido e amado, chegando a ser homenageado pela escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, da qual era patrono. A história de Castor de Andrade foi retratada em um documentário da Globoplay em 2021. Então, tudo que eu consegui lembrar aqui a respeito de futebol, eu coloquei aqui nesse texto, tá? Você não precisa responder exatamente como eu fiz, pode escolher outro tema. Você pode tirar aqui algumas ideias do meu texto, se você quiser resumi-lo, pode também. Mas o ideal é que você faça de acordo com o que você sabe sobre o tema que você escolher. Não precisa ser uma resposta tão grande também não, tá? Mas aqui eu quis colocar bastante coisa, que é para servir de bastante exemplo, né? Para vocês terem bastante exemplos do tipo de coisa que vocês podem escrever aqui nessa resposta, tá? Se você quiser fazer referências aí a filmes, documentários, novelas, séries, livros que vocês leram, vocês podem ficar à vontade, tá? Atividade 2. Leia o texto motivador 1 da proposta de redação da segunda aplicação do Enem 2019, cujo tema foi combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação por crianças. Depois, anote os conhecimentos de mundo que você usaria caso fosse escrever uma redação com este tema. Então, você vai ler esse texto aqui, ó, que é um dos textos motivadores da proposta de redação de 2019. E aí, depois você vai escrever aqui, ó, que conhecimentos de mundo, qual que é o seu repertório sociocultural sobre esse assunto. Então, você vai fazer aqui, você vai anotar as informações que você sabe, os conhecimentos que você tem sobre esse assunto e que você poderia eventualmente usar em um texto, em uma produção de texto aí nos moldes do Enem. Então, você tem aqui, ó, os impactos negativos do exagero da tecnologia não ficam restritos aos aspectos comportamentais e emocionais. Há também a ameaça de sedentarismo. Uma pesquisa da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, avaliou os hábitos de 21 voluntários
com idade entre 8 e 12 anos e constatou que 14 deles não praticavam nenhuma atividade física. Na sala de aula, a história também desanda. A luz emitida pelo visor reduz a produção de melatonina, hormônio indutor do sono. Observa uma das pesquisadoras responsáveis. Sem a substância, fica difícil adormecer e há maior risco de despertar na madrugada. O sono de má qualidade interfere na concretização das memórias e do aprendizado do dia, aponta uma neuropediatra. Então, pensando aí nesse tema do excesso de exposição das crianças e adolescentes às tecnologias de informação, eu escrevi esse parágrafo aí, ó. Esse seria o parágrafo de introdução do meu texto, em que eu apresento o tema, o relacionando com um conhecimento de mundo que eu tenho, que é o filme Fantástica Fábrica de Chocolates. E em seguida, eu apresento o ponto de vista que irei defender ao longo do texto. Então, pensando sobre esse assunto aí, né, do excesso de uso de tecnologias de informação, eu lembrei desse filme aí, ó, A Fantástica Fábrica de Chocolates, na versão de 2005. Então, o meu texto ficou assim, ó. Na adaptação de 2005 do filme A Fantástica Fábrica de Chocolates, o garoto Mike Teavee é um jogador compulsivo de videogame, sendo representado como um jovem arrogante, agressivo e sem limites. Consequências do tempo excessivo que passa imerso na tecnologia, obcecado em vencer sempre, em sempre ser o melhor, submetendo sua imatura mente a jogos violentos e, sobretudo, ignorando os pedidos do pai para que se dedique a outras atividades. De forma alegórica, Mike Teavee representa uma crítica à sociedade atual, em que crianças e adolescentes têm tido seu desenvolvimento pleno comprometido devido à excessiva exposição às tecnologias de informação. Tal problema deve ser combatido através da construção de uma rotina que imponha limites e regras aos meninos e meninas e que lhes ofereça alternativas de atividades estimulantes, lúdicas e pedagogicamente enriquecedoras. Então, até aqui, ó, até essa parte aqui, eu apresentei aqui os conhecimentos que eu tenho com relação a esse tema. Então, eu falei aqui da relação entre o personagem que tem lá na Fantástica Fábrica de Chocolates com esse problema que é abordado aí nessa proposta de redação. Então, não basta você colocar qual que é o conhecimento de mundo que você tem sobre o tema, não. Você tem que explicar, você tem que relacionar esse conhecimento de mundo com o problema em questão, que foi trazido aí pela proposta de redação, né? Então, eu falei lá que nesse filme, esse personagem, o Mike, ele é um jogador compulsivo de videogame e isso, de certa forma, pode ser interpretado como uma crítica à sociedade atual, em que as crianças ficam super expostas às tecnologias e aí o desenvolvimento delas fica comprometido, né? Então aqui, além de apresentar o meu conhecimento de mundo sobre o assunto, eu relacionei ele com o problema em questão e dessa forma eu apresentei o assunto do meu texto. Eu fiz a apresentação, a introdução do assunto do texto. Já nessa segunda parte aqui, ó, eu apresentei qual vai ser a tese que eu vou defender no meu texto. Então, na minha opinião, para resolver esse problema aí, ó, do excesso, né, de exposição das crianças e adolescentes às tecnologias, os pais, né, têm que ficar responsáveis por estabelecer, por criar, construir uma rotina que imponha limites e regras aos meninos e meninas. Não é que eles não vão poder utilizar as tecnologias, não, mas isso tem que ter regras, tem que ter limite. Não é ficar o dia inteiro pendurado no celular, não, né? É isso que eu vou explicar ao longo do meu texto. E, além disso, outras possibilidades de atividades estimulantes, interessantes, né, que vão proporcionar aí algum aprendizado para esses meninos e meninas, tem que ser oferecidas para eles, né? Então, já que eles não vão passar o dia inteiro mexendo no celular, o que eles vão fazer, né? Vão passar o dia fazendo o quê? Então, outras atividades também têm que ser oferecidas para esses jovens. E aí é sobre isso que eu vou falar no restante do meu texto, né? Então aqui
como se eu estivesse anunciando o que eu vou falar ao longo do texto, né? Quais vão ser os argumentos que eu vou defender ao longo do meu texto. É basicamente isso que você tem que fazer na introdução do seu texto, tá certo, pessoal? Mas uma observação, eu optei por colocar o meu conhecimento de mundo, por colocar o meu repertório sociocultural no primeiro parágrafo do meu texto. Você poderia colocar o seu repertório cultural, o seu repertório sociocultural, nos parágrafos de argumentação, se você quisesse. Ou então no parágrafo de conclusão, tanto faz. Desde que você escreva aqui, ó, o que você sabe com relação a esse assunto, que você poderia acrescentar lá no seu texto, né? Aí fica certa a sua resposta. Então, você tem que pensar em conhecimentos que você adquiriu aí ao longo da sua vida, seja na escola, ou seja aí nas suas vivências, né? Nos filmes que você assistiu, nos livros que você leu, nas conversas que você teve e tudo mais. E aí você vai relacionar essas informações que você tem com esse assunto aí, o que você acha que encaixaria bem, né? Você vai colocar aqui as informações que você acha que seriam interessantes de você acrescentar no seu texto. Não precisa fazer como um parágrafo, não, porque aqui não pediu para você escrever um parágrafo, né? Se você quiser fazer como uma lista também, pode fazer, não tem importância não. Colocar aí uma lista dos conhecimentos de mundo que você tem que estão relacionados com o tema e que você poderia, eventualmente, aproveitar aí na sua produção de texto, tá? Mas aqui eu que quis optar por já construir a minha resposta como um parágrafo que eu poderia colocar na minha redação. Então é isso, pessoal. Essa foi a correção da semana 5 do PET 3. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo se vocês puderem para me ajudar e continuem aqui comigo para as próximas correções. Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!